Se você sabe as funções dos ingredientes, você sabe fazer qualquer receita. Porque o ingrediente vai ser o mesmo. O que vai modificar é proporção, é combinação, dependendo do resultado final que você busca naquela receita. Um pão de forma, né, é mais úmido, então eu consigo colocar uma farinha mais integral. O pão francês precisa de uma massa mais seca, uma casquinha mais crocante. Então eu preciso agregar farinhas que me proporcionam essa característica. Se eu conheço as farinhas, eu sei quais farinhas agregar. Concorda? Então, gente, sério, vocês precisam aprender um pouquinho a cada dia. Não precisa querer aprender tudo num dia só. Aprende na prática, fazendo, executando as receitas, tá? Mas é importante vocês aprenderem sobre os ingredientes, seguirem o método, seguirem o modo de preparo das receitas. Conheçam o que você está fazendo, conheçam os ingredientes que vocês estão utilizando para que você consiga fazer os seus pães e bolos perfeitos sem glúten. Senão, você não vai conseguir. Você pode conseguir depois de alguns anos de tentativa, né? Mas só na tentativa e erro, sem observar esses pontos importantes, as chances de você acertar sempre, elas são mínimas. É muito importante. Sério, de verdade. Por exemplo, uma coisa prática aqui. Nessa receita, na verdade, nas minhas receitas, eu uso açúcar, tá? Durante o preparo da receita, eu falo quais são as funções do açúcar naquela receita. Tudo bem? Se você assiste o vídeo, você sabe que se você retira o açúcar, a sua massa vai ficar prejudicada. Você vai ter menos estrutura, você vai ter menos umidade e menos maciez naquela massa se você retira o açúcar e não repõe. Não reequilibra aquela receita. Não coloca os ingredientes necessários para essa substituição ser quase perfeita, né? Porque não tem nenhum ingrediente que contribua exatamente com a mesma função. Mas a gente consegue fazer com diferenças mínimas no resultado quando a gente conhece os ingredientes e agrega corretamente a substituição. Tá? Então é muito importante. Esse conteúdo que eu dou durante a receita, ele não está ali por acaso. Ele está para te conscientizar e para te ensinar um pouquinho a cada dia como é importante e quais são as funções de cada um dos ingredientes naquela determinada receita, tá? Então, façam assim, assistam, sigam o modo de preparo, peguem uma receita equilibrada, aqui no YouTube tem diversas, aqui no canal, no Instagram também, tem receitas testadas por centenas de pessoas. Se vocês estiverem ali com dúvidas, vão nos comentários, dá uma lida nos comentários, tá? Para ver se realmente funciona. Funciona. São receitas testadas e aprovadas. Então comece por ali, escolha uma receita de preferência de bolo, para ser mais simples, principalmente se você está começando agora, tá? Para você reduzir as chances de erro. Você pode errar? Pode, porque a gente tem que observar outros tipos de cuidados. Temperatura do forno, né? O tamanho da forma deve ser seguido, porque aquela massa foi definida para aquele tamanho de forma. Você precisa pré-aquecer o seu forno para que a massa já entre na temperatura correta e os processos químicos já comecem a acontecer, tá? Então, cuidados que você só vai conhecer se assistir o vídeo, se seguir o método, o modo de preparo recomendado. Certo, gente? O que você precisa levar em consideração, então? Nessa receita do bolo de cenoura, por exemplo, quando a gente faz o bolo de cenoura, a gente usa o método cremoso, ó, método por adição ou método direto. O que significa isso? Eu vou misturar os secos em um bowl, misturar os líquidos no liquidificador, no caso, né? Porque a cenoura a gente precisa triturar. Quando eu tenho secos e líquidos, o que eu faço? Eu coloco os líquidos nos secos ou eu coloco os secos aos líquidos? A gente coloca os secos aos líquidos. Por quê? Porque a gente precisa controlar o ponto dessa massa. Se eu inverto, se eu despejo todo o meu conteúdo do liquidificador líquido nas minhas farinhas, no meu mix de farinhas, eu posso ter um problema de massa mais seca. Pode ser que minha farinha absorveu mais os líquidos da receita. Então, eu tenho ali uma massa mais seca. Se eu assar dessa forma, meu bolo vai ficar seco e esfarelando. Então, precisa prestar atenção. Olha só, a ordem de adição. Eu tenho que colocar os secos aos poucos aos líquidos. E aí eu vou incorporando os secos, vou misturando até eu chegar ao ponto ali. Se cheguei ao ponto da massa e eu ainda tenho uma colher de ingredientes secos ali, eu não vou adicionar aquele ingrediente. Eu vou deixar somente do jeito que está. Se eu misturo tudo de uma vez de qualquer jeito, eu posso perder o ponto da massa e aí eu vou perder o resultado final consequentemente.
Tudo bem, gente? É muito importante. Então, é um detalhe que você só vai ver no vídeo, tá? Na receita não tá escrito que você tem que colocar os secos aos líquidos aos poucos, tá? Então, é isso que você tem que prestar atenção, nesses detalhes que fazem a diferença no seu resultado final, tá bom? Às vezes, você faz uma receita equilibrada, só que a diferença numa etapa ali, se você pula uma etapa, por exemplo, durante a execução dessa receita, você pode perder a sua receita. E não é por problema na receita, é por problema na execução dela, na correta execução dela, tá? Então prestem atenção nos modos de preparos do vídeo para você conseguir executar corretamente.